Depois que eu te mandar um e-mail e pegar o WhatsApp, eu te mando o último edital. E tenho orgulho de apresentar o painel intitulado Desafios da Oncopediatria na região Norte e Nordeste. No Brasil, o câncer infanto-juvenil não tem sido plenamente entendido como uma demanda específica e com particularidades. É necessário agirmos frente aos fatores que nos levam a uma taxa de mortalidade de 12 mil crianças e adolescentes todos os anos, se tornando a principal causa de óbito por doença nessa população, principalmente da população indígena, que vem sendo mais acometida. E aqui a gente tem que parar e lembrar da nossa região particularmente, que nós somos uma população miscigenada, nós temos particularidades, nós temos estados com dimensões intercontinental, que não são simples ruas, mas rios, e que nós temos características bem peculiares. Neste painel, abordaremos os impactos do represamento do diagnóstico e tratamento pós-pandemia, bem como o alcance dos serviços habilitados em oncologia pediátrica para atender a demanda das regiões Norte e Nordeste. Para debater este painel, apresento agora os nossos participantes e já os agradeço antecipadamente pela presença. Doutora Ana Maria Marinho, oncologista pediátrico no Hospital Aristides Maltês da Bahia. Michele Costa, mestre em saúde pública, especialista em saúde coletiva e sanitarista, representando o Instituto Desiderate. A Genilson da Silva Pereira, professor do Estado do Amapá, administrador, especialista em gestão e saúde. E a doutora Tereza Fonseca, presidente da CONIAC, que eles estão remoto. O nosso grande abraço e obrigado pela participação. Cada um de vocês terá 10 minutos para apresentação individuais. E nós vamos ser bem britânicos, parece relógio suíço, tá bom? Porque, infelizmente, nós já estamos um pouco atrasados. Chamo agora com a palavra a doutora Ana Maria. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muito por esse momento, por poder estar aqui e principalmente dizer que eu estou muito feliz por a gente estar com esse tema da oncologia pediátrica. Pode passar. Então, para mim, coube falar das especificidades do cuidado e do serviço de oncopediatria. Pode passar. Tá aqui. Então, para começar falando da especificidade, todo mundo já sabe que criança não é um adulto pequeno, mas muito mais do que isso. Ele é um ser em desenvolvimento e que precisa ser avaliado de acordo com a fase que ele está, né? Então, uma criança lactente até 2 anos não pode, de forma alguma, nem do ponto de vista orgânico e muito menos do ponto de vista cognitivo, ser igualada a uma adolescente. Então, nós vamos ter diversas peculiaridades, principalmente no que tange ao lúdico. Então, a gente precisa deixar disponível o lúdico durante todo o tratamento. A linguagem nem se fala, a gente precisa dialogar com cada fase de cada criança em específico. E é claro que não existe tratamento de criança sem uma abordagem integral à família dessa criança. Então, ela precisa tanto estar informada como também ser cuidada. E quando a gente fala do hospital, do serviço que vai receber essas crianças para o tratamento, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, o lúdico tem que ser proposto em todo momento, desde as cores das paredes até a brinquedoteca, entendendo que o mesmo ambiente da criança pequena não pode ser do adolescente. A gente sabe que o adolescente vai querer estar muito ligado à internet, então isso é uma coisa que a gente tenta sempre disponibilizar. A gente precisa dialogar justamente com essas diversas fases. E a gente não pode esquecer nunca que é um direito da criança e a escola hospitalar precisa estar presente dentro do serviço que trata a criança com câncer. E a equipe multi... Só levante um pouquinho o microfone. Suspender? Para ficar mais
aproximar mais. Isso. Então, a equipe multi, a gente nem fala, né? Essa equipe precisa ser especializada não apenas em pediatria, mas também em oncologia pediátrica. Então, todo mundo, o nutricionista, o fisioterapeuta, a assistente social, a psicologia, os médicos, a parte toda da farmácia, precisa entender das peculiaridades e a gente precisa ter toda essa equipe multi especializada. Aqui é só para mostrar que a gente tem projetos. Aqui é o projeto Dodó e da Abrale, que justamente traz o lúdico, traz o concreto para que a criança possa brincar, possa instalar o catéter. O Beabá também, que está sempre dialogando com figuras, né, que são interessantes para as crianças. E a gente tem muitos outros projetos nesse sentido. E aí eu trago para a gente refletir nesse momento justamente sobre essa equipe multidisciplinar. Nós temos um bom dimensionamento desses profissionais no Norte e Nordeste, dentro do serviço de oncologia pediátrica, ou a gente tem uma sobrecarga de trabalho. Esses profissionais conseguem se especializar e se capacitar adequadamente? A gente consegue, nos nossos serviços, gerar uma discussão multidisciplinar pelo menos uma vez por semana? E essa remuneração é adequada para que a gente consiga fazer com que essa equipe se capacite de forma adequada? Bom, agora a gente passa para as especificidades da oncologia pediátrica. Então, nossa maior arma é o diagnóstico precoce. A gente não faz prevenção primária porque a gente não tem causa, como nos adultos, que a gente sabe que fumar leva a câncer de pulmão. Então, nossa maior arma é o diagnóstico precoce. A gente precisa entender que o câncer na criança ele é mais agressivo e com período de latência menor, mas eles respondem melhor à quimioterapia. Então, a gente vai ter maiores chances de cura se fizermos o diagnóstico precoce. Tá? E lugar de criança e adolescente tratar câncer é no centro especializado. Existem várias pesquisas mostrando isso. Criança com câncer, aliás, nem adulto, pode ficar fora do centro especializado. Tá? Então, também eu trouxe para a gente pensar, será que a lei dos 60 dias são adequados para as crianças? Eu já respondo que não, né? A gente tem um período de latência muito menor e uma agressividade muito maior nos cânceres infantis. E os centros infantis devem ser como nos adultos, que só recebem pacientes já diagnosticados? Também não, né? A gente precisa apressar esse diagnóstico e a gente precisa que essa criança chegue no centro especializado, mesmo que seja só com a suspeita, e a gente faz o diagnóstico no centro especializado. Aqui é só para mostrar, então, as crianças têm que estar dentro do serviço especializado, mas os bebês e as crianças e pré-adolescentes, 1/4 delas estão fora, e a gente precisa se preocupar muito, porque os adolescentes, quase 50%, estão fora. Isso são trazidos pelo Instituto Desiderata, de agosto de 2021, sobre o panorama da oncologia pediátrica. Tá? E o Norte e Nordeste, a gente também tem peculiaridades por sermos Norte e Nordeste. Então, a gente sabe que nós somos mais pobres, menos industrializados. Nossos PIBs, né, o PIB de cada estado na região Norte e Nordeste são menores. Nós temos longas distâncias, a Laíde já falou, e muita dificuldade de acesso para chegar aos serviços primários. E uma dificuldade maior ainda para que, desses serviços primários, o paciente chegue no serviço especializado. E a gente não pode esquecer, de jeito nenhum, que esses pacientes chegam para a gente em um risco nutricional importante, além do risco social, e com a saúde bucal de má qualidade, e
que a gente sabe que isso influencia muito no tratamento, tá? Então, mas eu trago mais uma reflexão, que é, será que a gente tem isso quantificado? A gente faz pesquisa no Norte e Nordeste para quantificar isso? E eu já te digo que não, porque eu procurei para essa aula. E é muito difícil achar pesquisas em Norte e Nordeste, tá? Aqui é só para mostrar, né, se vocês entrarem no IBGE, vocês vão poder ver que o PIB do Norte e Nordeste é mais baixo. E aí eu trouxe para a gente isso aqui também, que mostra como, na região Norte e Nordeste, nós estamos, na grande maioria dos estados, acima da média de morte do país, né? Enquanto no Sul, Sudeste, somente Espírito Santo e Paraná estão acima. No Norte, só Roraima está abaixo. E no Nordeste, apenas Bahia, Pernambuco e Maranhão. Então, é bem diferente. Aqui é para mostrar uma coisa que a Laide falou, que nossos nativos, os indígenas, têm uma taxa de mortalidade bem acima da média nacional. E aqui eu queria justamente mostrar rapidinho, quando a gente olha o número de casos esperados em cada região e o número de centros especializados, a gente vê que aqui no Norte são mais de 250 crianças para cada centro, no Nordeste mais de 150, enquanto no Sul e Sudeste isso fica abaixo de 100 crianças por centro. E quando a gente olha para o número de oncopediatras disponíveis em cada região, a gente vê que no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste é menos da metade do que no Sul e Sudeste. Então, já está terminando o meu tempo. E eu acho que a gente traz... Eu quis trazer para a gente reflexões bem importantes, porque eu acho que a gente precisa se conhecer melhor, mas não só das nossas experiências, a gente precisa realmente trazer pesquisa para que a gente consiga essa equidade, ou seja, para garantir para cada estado aquilo que cada estado precisa na oncologia pediátrica. Obrigada. Obrigada, doutora Ana. Obrigada. Belíssima apresentação. Acho que demonstrou o que nós queríamos ouvir, que o Norte e o Nordeste ele é diferente do restante do país. E quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar que nós temos um país heterogêneo, que coisas que servem para o Sul não vai servir para o Norte, e cada um tem que fazer a sua parte dentro desse grande Brasil. Chamaremos agora o seu Agenilson da Silva Pereira para falar um pouco a respeito da sua experiência. E eu quero lembrar que vocês estão nos assistindo aqui presencialmente e online também. E as perguntas elas vão ser feitas no final, conforme o nosso tempo que vai sobrar. E aí a gente vai conseguir abrir depois para as perguntas e questionamentos. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Agenilson, como a doutora Leide já falou. Eu sou pai de uma criança que, com 6 anos, foi pré-diagnosticada no Amapá. Eu sou do Amapá. E a doutora Ana fez uma apresentação belíssima. Tá? Explicou muito bem, a colocação dela foi maravilhosa. Então, eu sou da época que no Amapá não podia se encaminhar paciente de oncologia pediátrica para o Pará, que não existia ainda o Otávio Lobo, em 2014. Só que o Amapá ainda continua vivendo da incerteza. Na época eu lembro que uma médica falou para mim, o seu filho pode estar com leucemia. E chamou uma outra especialista que disse que o seu filho não está com leucemia. E aí você fica na dúvida, né? Meu Deus, um médico diz que está, o outro diz que não está. O que fazer? E na época eu fui encaminhado com o meu filho para São Paulo. Na época ele tinha 6 anos, para Santa Marcelina. E lá, infelizmente, foi diagnosticado com a leucemia linfóide aguda, a LLA tipo B, que eu acho que é a mais comum, né? As doutoras que estão aqui, né, que são médicas, poderiam, de repente, até me corrigir. Isso a gente vai aprendendo, né? Tudo que eu falo para vocês, eu aprendi no decorrer dessa luta,
essa batalha que eu venho travando há mais de 7 anos depois de ter criado a ONG Carlos Daniel, que leva o nome do meu filho. Hoje prestamos apoio a essas crianças e adolescentes do Amapá com muita dificuldade. Desenvolver políticas públicas no Estado. O Amapá, por exemplo, nós não temos um oncopediatra, nós não temos ainda, doutora Leide, o diagnóstico que, conforme a doutora Ana mostrou aqui, a questão dos dados. Ela mesmo falou agora no final que nós precisamos de dados e a gente não tem. Se você for ver no INCA, acho que o INCA não tem um registro de quantas crianças do Amapá foram diagnosticadas, porque o Amapá não tem um diagnóstico. O Carlos Daniel, meu filho, quando foi para São Paulo, quando ele foi diagnosticado, o registro ficou para lá, doutora, porque foi feito o diagnóstico lá. O certo era ficar com o registro no Amapá, mas nós não temos isso ainda. Nós lutamos para isso. O trabalho à frente da ONG Carlos Daniel, que hoje a ONG Carlos Daniel, daqui a pouco a doutora Tereza, da CONIAC, nós fazemos parte, a ONG Carlos Daniel, com muito orgulho da CONIAC, que é a Confederação Nacional das Instituições que prestam apoio e assistência a criança e adolescente com câncer no Brasil. Ela vai falar. Nós fazemos parte dessa luta também para desenvolver políticas para que essas crianças e adolescentes, principalmente, gente, da região norte, vocês sabiam que o que determina a cura de uma criança e adolescente com câncer no Brasil é onde ela nasce? E a região norte é muito triste, porque eu vou fazer um comparativo, acho que de 10 crianças que são diagnosticadas, vamos colocar assim, de 10, 3 podem chegar à cura na região norte, por não ter o acesso tão rápido ao diagnóstico, o acesso tão rápido ao tratamento. Será que poderia ter acontecido isso com o filho, se ele tivesse um acesso mais rápido para descobrir a leucemia, se nós tivéssemos políticas públicas voltadas a isso no estado do Amapá? Com certeza que sim. Então, nós precisamos, esse movimento aqui, o movimento TJCC, que eu faço parte desde 2017, quando eu fui convidado pela Merula, a Merula ela plantou sementes em vários lugares, e os frutos estão sendo colhidos. Eu agradeço muito a Merula, quando ela me convidou para fazer parte dessa família da Abrale. Eu sou representante voluntário da Abrale no Amapá, faço parte do movimento TJCC, e isso me levou a conhecer várias pessoas no Brasil todo. Estou aqui em frente com uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma luz, que eu sempre falo para ela quando a gente se encontra. Eu digo para ela que eu te amo, Paola Torres, essa mulher maravilhosa de luz, que ama a profissão dela, ela luta pelos direitos desses pacientes. Isso é o que eu tenho feito nesses mais de 7 anos de existência da ONG Carlos Daniel. Hoje, graças a Deus, a gente tem uns parceiros em São Paulo, no qual a gente está conseguindo direcionar. Eu estava conversando com a doutora Laide, o estado do Pará, além de absorver, doutora, os pacientes, a gente sabe que o estado do Pará é imenso, como falou, é um continente. Quando alguém falou mais cedo. Então, ele já tem a demanda dele. E tem absorvido a demanda do Amapá e outros estados aqui da região norte. E aí fica pesado só para o estado do Pará. E aí chega um momento que tem aquela fila. E, graças a Deus, a ONG Carlos Daniel, a gente tem conseguido direcionar pacientes para São Paulo. Porque o câncer infantil ele se desenvolve muito mais rápido do que no adulto. Então, ele não pode esperar. Imaginou uma criança ter que esperar 30, 40 dias por uma vaga? Isso, para mim, é um absurdo. Eu já vi crianças no Hospital da Criança no Amapá ter que esperar 15, 20 dias, evoluiu, doutora Ana, a doença, e a criança entrou em coma, teve que ir para uma UTI, infelizmente faleceu, devido à espera. Nós precisamos capacitar profissionais, como a doutora Ana mostrou, são pouquíssimos oncopediatras que nós temos. Eu até fiz o convite, que ela falou que ela trabalhou no Amapá, bora voltar, ela falou, não, Denilson, eu até brincou. Eu já fiz vários convites, quando eu vou a São Paulo, que eu tenho muitos amigos médicos em São Paulo, poxa, consegue conquistar aí um oncopediatra para ir para o Amapá, a gente poder implantar o diagnóstico, para essa criança chegar aqui no Otávio Lobo já diagnosticada, porque eu sei que aqui é refeito os exames, doutora? Às vezes vem com uma suspeita de tal tipo de câncer, chega aqui é outro, ou chega em São Paulo também a mesma coisa é outro. A gente precisa ter esse trabalho de eficiência para chegar nos centros especializados
já com o diagnóstico fechado, e iniciar o seu tratamento correto. E não ter que fazer tudo aquilo, fazer de novo os exames, e aí vai esperar um pouco. E esse é o trabalho da ONG Carlos Daniel hoje no Amapá. É lutar pelo direito que cada criança tenha acesso ao diagnóstico, a um tratamento digno, dar o apoio à família, como a doutora Ana mostrou, que isso não mexe. Gente, isso mexeu muito com a minha vida. O meu filho, eu sempre falo para as pessoas, nos fóruns, congressos, ou nas minhas palestras, o meu filho morreu nos meus braços, dentro de uma UTI lá no Santa Marcelina. Eu sou muito grato a Deus pela equipe do Santa Marcelina, lá no Tuca, que atendeu super bem. O Carlos Daniel, assim como outras crianças que estão em acompanhamento, que hoje a ONG faz esse acompanhamento, porque não é só a terapia, não é só a cirurgia, não é só o TMO, tem um pós-tratamento, que você tem que fazer esse acompanhamento, e hoje eu faço esse acompanhamento lá na ponta. Muitas das vezes eu acompanho o paciente, a gente oferece o transporte, aquela criança que veio do interior, que nós temos em região ribeirinhas aqui, aquelas crianças lá, aqui no Pará, que é imenso, né? Vem de lá, vem para cá, para Belém, às vezes não tem que ficar, tem as casas de apoio, a Casa Ronald, que daqui a pouco eu vou conhecer, que é um trabalho de excelência, assim como outras casas de apoio. É isso que essas famílias precisam, porque essas crianças, gente, elas são muito mais fortes que os adultos durante o tratamento. Eu presenciei porque eu acompanhei o tratamento do meu filho. O meu filho, ele amadureceu muito rápido, e ele começou a compreender tudo aquilo que ele estava vivendo. É uma luta que não é fácil. E o TJCC, esse movimento, ele veio para fazer isso, para a gente mudar essa realidade, principalmente do norte. O câncer, ele mudou a minha vida para melhor. Eu perdi o meu filho para o câncer em 2015, em 2019 eu perdi a minha mãe também para o câncer, sabe, que era a minha maior incentivadora nesse trabalho, nessa luta. Eu não vou desistir desse trabalho, eu sei que é difícil a gente lutar contra um sistema, contra os poderes, aquelas pessoas que não têm o interesse de mudar a realidade. Mas vocês aqui, olha, vocês estão fazendo a diferença, porque vocês estão hoje aqui, nesse evento que acontecia em Fortaleza, hoje está acontecendo no Pará, e nós já estamos aqui trabalhando para que ano que vem aconteça em Macapá, no meio do mundo, onde passa o maior rio do mundo, né, e onde tem a linha do Equador lá. Se Deus quiser, o TJCC ano que vem estará lá. Então, para terminar e concluir, gratidão a todos que estão aqui, gratidão à doutora Ana pelo trabalho, doutora Laíde por receber super bem as crianças aqui em Belém. Tá? A gente sabe que precisa de mais apoio, de mais suporte, estrutura, que não falte a medicação, que eu sei que você deve ter dedicação por todas essas crianças da região norte. Muito obrigado a todos. Bom dia. Agora vamos prosseguir com o nosso painel. Vamos dar a palavra para Michele Costa, mestre em saúde pública e representante do Instituto Desiderata. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de fala. Acho que é fundamental estar nesse espaço, discutindo política pública, olhando para a informação de saúde. E vou colocar aqui a apresentação. A doutora Ana já trouxe um pouquinho das informações do panorama de oncologia pediátrica que a gente do Instituto Desiderata produz. Eu sou analista de dados, como a Laide falou, sou sanitarista de formação e falo em nome do Instituto Desiderata, que atua com câncer infanto-juvenil desde 2003, vai completar 20 anos no ano que vem, e a gente trabalha com obesidade infanto-juvenil também desde 2019. E aí, no Instituto Desiderata, a gente trabalha com 3 frentes, com a informação de saúde, que é o que eu vou aprofundar, com a questão do diagnóstico precoce, pensando a questão da qualificação dos profissionais da atenção primária e também com a parte de humanização dos serviços de atenção terciária, que vai também em consonância com o que a doutora Ana falou em relação a humanizar esses espaços lúdicos. Aqui eu trago especificamente a parte da informação em saúde, a gente produz o panorama de oncologia pensando no contexto nacional, e eu vou trazer um recorte mais para o Norte e Nordeste. As informações já foram colocadas, mas eu vou tentar trazer um pouco mais também.
Começa aqui falando da incidência do câncer infanto-juvenil, e aí a gente compreende infanto-juvenil de 0 a 19 anos. Essa incidência foi considerada para 2020. Semana passada, no dia 23, o INCA fez o lançamento de uma nova publicação, então, em breve, a gente vai ter dados recentes sobre o câncer infanto-juvenil no Brasil. Acho que não passa desse ano para a gente olhar esses dados. Eu até procurei para trazer atualizado, mas não vi nada ainda especificamente para esse recorte etário. Mas aqui eu começo falando que a estimativa de casos novos para 2020 para o Brasil era de 8.460 casos, e aí quando a gente olha essa distribuição por região, a gente tem a maior incidência na região sudeste, o que tem relação também com a densidade demográfica, o número de crianças e adolescentes da região. O segundo maior número de casos do país é na região nordeste, e na região norte, a gente tem o menor número de casos, que é 630, aqui no Nordeste, 2.190. É importante a gente começar olhando para esse dado, para entender esse cenário. Coloco aqui também os dados que a doutora Ana já falou também um pouco, em relação ao atendimento, à rede do câncer infanto-juvenil, como é que está estruturado. Então, no Brasil, a gente tem 75 serviços habilitados em oncologia pediátrica, e desses 75, a gente tem 49% aqui na região sudeste, é a maior concentração. Na região norte, a gente tem 3 serviços habilitados, aí é importante a gente também fazer um gancho com essa questão da incidência, é a região com a menor incidência, mas também acho que é um dado que cabe a gente colocar para discussão e repensar. Na portaria não tem nenhum parâmetro que fale sobre a quantidade de hospitais ou de médico-oncologistas especificamente para crianças e adolescentes. Tem de modo geral, mas com esse recorte que diz respeito a esse grupo, não tem nenhum indicador que a gente possa usar como parâmetro, então a gente criou alguns para poder entender a partir de uma métrica nacional, né? Então, a gente tem um outro dado aqui que eu não havia falado, na região Nordeste, a gente tem 14 serviços habilitados. Um outro dado que a gente olhou foi a razão de médicos oncologistas pediátricos, para cada 1 milhão de crianças e adolescentes. No Brasil, essa razão é de 5,2 por 1 milhão de crianças e adolescentes, e 89,9% do total desses médicos atendem no SUS também. Acho que é válido falar que a gente tem quase 90% que atendem no Sistema Único de Saúde. E quando a gente olha essa razão aqui por região, tanto o Norte quanto o Nordeste está abaixo do que é observado no Brasil, né? 3 por 1 milhão, aqui 3,3. Sul e Sudeste tem a maior razão em relação à cobertura da atenção básica. Na região Nordeste, a gente tem a maior cobertura do país. Acho que é válido colocar também, porque a gente sabe que pensar a rede é fundamental também para o tratamento e também na contra-referência, na continuidade do cuidado dessas crianças e adolescentes, né? Aqui um outro dado que é em relação ao deslocamento de crianças e adolescentes, pensando a região de residência para o local de tratamento, que tem muito a ver com o que a Genilson falou, desse movimento que ele fez, de sair do seu estado de origem para ir para São Paulo, para realizar o tratamento do seu filho. Então, começo falando que de todas as regiões tem um deslocamento em busca de tratamento para o câncer infanto-juvenil. O estado de São Paulo é o estado que mais recebe crianças e adolescentes de todo o Brasil. Então, do total de crianças e adolescentes que saem para buscar tratamento, 70% acabam dentro do estado de São Paulo. E aí, o que eu acho que é importante falar que a região norte é a região que tem o maior percentual de deslocamento. Aqui, o que está dentro dessa bolinha representa o número de crianças e adolescentes que ficam na região para realizar tratamento. Então, 79,6% realizam tratamento dentro da região, mas a gente tem aí 20% que se desloca para buscar tratamento. Esse mapa, originalmente, ele teria um monte de seta, mas o que a gente, para facilitar a visualização, a gente decidiu colocar tudo que tivesse acima de 1% para sinalizar o deslocamento. Então, desses 20% que sai da região norte, 16,3% vai para a região sudeste,
a maioria para São Paulo, 2,9 vai para a região centro-oeste em busca de tratamento. Aqui, quando a gente olha o Nordeste, a gente tem que 4% saem para buscar tratamento, e desse 4%, a maioria também vai para a região Sudeste. Esse é o panorama em relação desse deslocamento, desse itinerário em busca de tratamento. Uma outra questão, eu trouxe aqui o dado consolidado, da forma como a gente apresenta no panorama. A gente tem esse dado por estado, só que é um volume de informação muito grande, o que ainda é uma dificuldade que a gente tem tentado pensar em como apresentar essa informação por estado, né? O panorama ele é um documento mais consolidado, então a gente acaba levando por região. Só que eu acho que também, ouvindo as falas, acho que é uma perspectiva futura de pensar esses dados de maneira desagregada para cada estado também. Aqui, em relação ao diagnóstico histopatológico, que também faz referência a esse tratamento, né? A gente tem aqui o dado nacional, que é o que a gente usa como parâmetro, o recomendável é 85%, o Brasil está acima, 88,9%. Aqui a gente tem centro-oeste e sul abaixo desse recomendável, norte, nordeste e sudeste está acima. No processo de construção, de busca desses dados e produção da informação, a gente também discutiu a qualidade dessa informação, uma informação que fala de percentual. Então, é um dado que também precisa ser trabalhado, a gente tem essa informação desagregada. E aí, pensando essa rede de cuidado, a incidência, a forma como está distribuído a questão dos serviços e também de médico-oncologistas, acho que a gente consegue olhar para a mortalidade tanto no Norte e no Nordeste quanto no Brasil, né? Aqui é uma série histórica do câncer infanto-juvenil, então a gente tem aqui um período de 20 anos em relação à mortalidade, e aqui a taxa de mortalidade por 1 milhão de crianças e adolescentes. A gente sempre destaca, a princípio, o dado do Brasil, que é esse que está tracejado em vermelho. O que a gente percebe é que de 2000 para 2019, no período de 20 anos, essa taxa de mortalidade está estagnada. Aqui em 2000, a gente tinha 43 óbitos por 1 milhão de crianças e adolescentes, e quando a gente vai para 2019, esse valor ele reduz muito pouco, a gente tem 42 por 1 milhão. No panorama, a gente até coloca para comparar os dados dos Estados Unidos, que a gente consegue perceber uma redução muito mais acentuada, e aqui a gente percebe que nessa série histórica, o dado nacional está estagnado, né? A gente não vê uma melhora, de fato, na mortalidade de crianças e adolescentes com câncer infanto-juvenil. E olhando aqui para a região, a gente percebe também que a região norte, a mortalidade era menor, e a gente consegue ver essa mudança ao longo do período, com um pico aqui em 2016 de mortalidade, que é acima de 50 óbitos por milhão. E em 2019, que é o dado que a gente trabalha, a região norte, dentre todas as regiões do país, é a que tem a maior taxa de mortalidade, que é um dado que também a gente pode ver várias hipóteses, pensar e trabalhar essa informação. A região nordeste, a taxa ela é muito próxima da observada no país para 2019. Aqui, olhando especificamente por faixa etária, e também foi um cuidado que a gente fez, pensar o panorama a partir dos marcadores sociais da diferença. Como a Laide falou, a gente tem um país que é enorme, a gente tem diferenças em relação à faixa etária, na mortalidade, em relação à raça-cor, em relação a gênero. Então, a gente tenta ao máximo olhar essas desigualdades e pensar isso enquanto iniquidade no acesso ao tratamento, na mortalidade. Aqui na mortalidade por faixa etária, eu trouxe o dado do Brasil para a gente também usar como parâmetro. Então, no Brasil, quem mais morre por câncer infanto-juvenil são adolescentes de 15 a 19, o que converge com aquele dado que a doutora Ana mostrou, quando a gente pensa o acesso de adolescentes ao centro especializado, ele é menor em comparação com as outras faixas etárias, e não por acaso a taxa de mortalidade para esse grupo ela é maior. E aí, quando a gente olha para Norte e Nordeste, a região Norte tem um perfil de mortalidade por faixa etária similar ao Brasil, só que aqui na região Norte, quem mais morre por câncer infanto-juvenil são crianças de 0 a 4. Embora a taxa seja parecida, ela ainda é maior do que adolescentes, quando a gente olha a questão dentro da região mesmo.
Um outro dado que chama bastante atenção e que fala sobre iniquidades raciais é a mortalidade segundo raça-cor, né? Então, aqui o que a gente olhou foi a taxa de mortalidade segundo a crianças e adolescentes brancas, negra, entendendo que negra é o somatório de crianças pretas e pardas. Essa é uma classificação que o próprio IBGE fala para usar negra, que é o consolidado, amarela, indígena, e, curiosamente, na região, no Brasil, a taxa de mortalidade é maior entre crianças e adolescentes indígenas. Coloquei aqui como parâmetro, essa é a taxa de mortalidade geral, só para a gente entender a discrepância dessa taxa de mortalidade entre crianças e adolescentes indígenas. Na região norte, a gente tem a maior taxa de mortalidade entre crianças e adolescentes indígenas, 87 por 1 milhão de crianças e adolescentes, o dobro do que é observado na taxa geral de mortalidade do país. Na região norte-nordeste, a mortalidade também é maior entre esse grupo, e aí acho que é válido dizer aqui que a gente consegue comparar esses grupos, independente do quantitativo, do número absoluto de mortalidade, porque a gente trabalha isso de forma estatística para poder fazer essa comparação. Então, como a gente está falando de taxa, a gente, de fato, pode falar que essa mortalidade ela é maior para esse grupo. Mil desculpas. É isso. Ai, que bom. Agradeço. Muito obrigada. Desculpe te interromper, é porque nós já avançamos muito do horário. E agora eu passo a palavra. Primeiro que eu fiquei apaixonada pela sua apresentação, tá? Agora eu passo a palavra para a doutora Tereza Fonseca, que eu vou fazer uma declaração de amor, que eu a amo muito. E a gente trabalha muito junto, a gente já passou muitas coisas, muitas situações, então ela mora no meu coração. Passo a palavra para ela. Bom dia a todos. É óbvio que a gente tem que dizer a emoção de estar participando hoje. Eu queria muito estar aí. A Laide sabe que eu amo de paixão a região norte, mas por questões pessoais não deu para eu ir. Mas o que importa é a gente estar olhando para o norte e nordeste, que tem suas peculiaridades e que tem seus desafios que têm que ser enfrentados, né? É muito bom ouvir a Aninha falar, a Michele falar, então vou tentar ser rápido. E a Laide, muito obrigada. A declaração de amor é recíproca, viu? A gente realmente já passou por muito aperto juntas, já choramos muito no ombro de uma das outras aí, né? Laide, eu vou botar aqui meu cronômetro aqui também, são 10 minutos, né? Como eu falo muito, eu vou tentar conseguir falar no tempo. Vocês estão vendo a apresentação? Vou entender que sim, né? Assim. Agora sim. Então, assim, meu nome é Tereza Fonseca e hoje eu estou aqui para falar pela CONIAC, que é a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência a Crianças e Adolescentes com Câncer. E nesse momento eu queria falar que a fala de Agenilson ela é fundamental, porque é uma fala de pai. E uma fala de pai, ela sai do perfil da gente, que é da ciência, e ela vem com a emoção do coração. E aí eu queria dizer para a Genilson que para a gente é um orgulho muito grande ter ele dentro da CONIAC, principalmente porque ele tem essa fala que é do coração aí. E a CONIAC tende a representar as instituições de todo o país. E quando a gente fala dessa história, a gente tem que falar de onde viemos, quem somos e para onde queremos ir. Rapidamente, a história da CONIAC ela se interlaça com a história da oncologia pediátrica, que inicialmente as crianças brasileiras eram tratadas fora do Brasil e que esses profissionais eles foram treinados fora do Brasil. Então, existia uma migração do país, do Brasil para fora do país. Que quando a Genilson coloca, ele vê essa migração dentro do Brasil, mas inicialmente era do Brasil para fora do país. E aí esses profissionais voltam, essas famílias voltam, e quando elas voltam para o Brasil, elas começam a estruturar alguns serviços, começam a ter tratamento com protocolos cooperativos nacionais, mas indiscutivelmente há necessidade do apoio psicossocial.
E aí começa, aqueles locais que começaram a formar profissionais, aquelas instituições que foram formadas nessas grandes centros, principalmente da região sul e sudeste, essas pessoas acabam voltando, né? Então, assim, como a gente viu aí, a Ana Maria, a Laíde, nós fizemos uma formação fora e acabamos voltando para o Norte e Nordeste. E começamos a trabalhar em novos serviços nessas regiões. Porém, cada vez que se abre um serviço, há uma necessidade de um apoio psicossocial. Pensando nisso, o Norte e Nordeste se uniu e fez uma federação chamada UNEAC, a União Norte-Nordeste de Entidades de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer. Justamente porque a gente entendia que o Norte e Nordeste tinham uma particularidade. Mas, em seguida, veio uma federação unindo a região Sul, Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, que culminou no ano de 2008 o nascimento da CONIAC, que é uma confederação nacional. Entendendo que todos nós somos Brasil, a gente tinha que se unir. Porém, apesar de tudo isso, e eu vou adiantar também porque já foi mostrado, o dado de mortalidade do Brasil, como a Michele falou, a gente não avançou, a gente ficou estagnado, a gente não conseguiu ter uma queda de mortalidade do Brasil nessa série histórica. E aí a gente vê que quando a gente compara com outros países, inclusive da América Latina, o Brasil não conseguiu isso. De repente, quando a gente fala o Chile, quando a gente fala a Argentina, onde houve uma redução dessa mortalidade, o Brasil ficou estagnado. E aí a gente se pergunta, por que isso? Por que isso acontece? E aí a necessidade, um pouco que a Ana falou, de olhar para a nossa realidade, a gente entender a nossa realidade. Em cima disso, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, ela propõe, na época, até eu e a Laíde éramos da diretoria, esse fórum regional, e ele contou com o apoio institucional do Ministério da Saúde, da CONIAC e do Instituto Ronald McDonald. Então, nesses fóruns, nós fomos em cada estado, não conseguimos todos os estados do Brasil, mas fomos em 11 estados do Brasil, e a gente foi ver o que acontecia naquele local para que a gente não conseguisse avançar em termos de cura. É óbvio que existem problemas que são regionais, mas tem problemas que também são unânimes para todo o país, como registro, diagnóstico precoce, diagnóstico preciso, fluxo assistencial, suporte psicossocial, equipe multiprofissional motivada e capacitada, que é muito difícil porque financeiramente eles ganham bem menos, os protocolos na sua estruturação, organização, que estejam implementados. Então, assim, a gente tem vários, e sem contar nos cuidados paliativos. E o que acontece fora do Brasil é uma coisa muito parecida. Então, hoje a gente tem a grande maioria dos países que atendem crianças com câncer, estão nos países com baixo índice socioeconômico, e aí a mortalidade é muito maior. Então, no Brasil e no mundo, a gente tem que trabalhar a equidade, que é o nosso grande desafio. Esse movimento Brasil, ele tem que estar acoplado também a esse movimento global, já que a gente tem pela Organização Mundial de Saúde, até 2030, na redução de 1/3 da mortalidade por doenças crônicas, entrando aí o câncer. Então, a gente tem que ir nessa onda que hoje o mundo inteiro está falando do câncer infanto-juvenil. E a nossa meta é chegar aos 80%, como tem nos países desenvolvidos. Mas, para isso, nós precisamos de um planejamento. Então, diante de tudo isso, vários projetos nós pensamos, várias instituições nós nos coligamos, várias parcerias foram buscadas, e aí nós traçamos um planejamento estratégico dentro da CONIAC, onde a gente vai trabalhar 5 diretrizes. Dados e informação é diretriz 1, diagnóstico preciso e precoce é 2, tratamento é a 3, suporte psicossocial 4 e a política pública é a 5ª. Para isso, cada diretriz tem uns projetos, e eu vou aqui colocar alguns projetos que são essenciais, como a gente está fazendo um mapeamento de todas as instituições do Brasil, justamente para a gente diagnosticar as fragilidades e fortalecer essas instituições. Nós estamos com um projeto de um gerente de dados em todos os protocolos de leucemia da infância, em todos os locais que estão com o protocolo da SOBOP, a CONIAC está bancando esse gerente de dados, para a gente ter dados confiáveis.
a implementação de um sistema de certificação e acreditação das instituições e o desenvolvimento dessas instituições. Mas, indiscutivelmente, nosso grande ganho foi na política pública. Que aí veio a Política Nacional da Criança e Adolescente com Câncer, onde a gente, historicamente, a gente desenvolveu 6 grupos de trabalho, onde trabalhou qualificação e estruturação de serviço, diagnóstico precoce, acesso a exames e medicamentos, pesquisas clínicas e protocolos de tratamento, registros de câncer, casas de apoio e cuidado centrado na família. Então, esses grupos de apoio contaram com essas diversas instituições que levaram isso para os seus parlamentares e que, para isso, veio a aprovação a nível do parlamento e a publicação esse ano no Diário Oficial dessa nova lei, onde a gente tem algumas características. Então, assim, a unidade tem que ser específica para criança e adolescente, toda unidade tem que ter UTI pediátrica, tem que ter oncologista pediátrico com certificação, cirurgião pediátrico, e o mais importante que a gente já tinha falado antes, de 0 a 19 anos, até 19 anos, essa população tem que ser tratada nesse serviço. Os outros hospitais que não são habilitados em oncologia pediátrica não poderão cuidar desse serviço, e para isso vai ter um incentivo para que esses hospitais pediátricos atendam essa população. Cuidados paliativos, o registro que já tinha, e a questão da anestesia para todos os processos, inclusive de ressonância, radioterapia, vai ter essa obrigatoriedade também. E a gente sabe que nesses especializados a gente tem uma melhor taxa de cura. A gente vai estar em segmento trabalhando a questão do acesso à imunofenotipagem, biologia molecular, dosagem sérica do Metexat, dosagem de vanil mandélico e PET-CT. Mas isso com assessoria técnica, que agora é lei. Então, o Ministério da Saúde hoje tem um grupo de assessoramento técnico que vai trabalhar com eles para a implementação de todas as melhorias do câncer infanto-juvenil. Só poderão tratar esses hospitais com essa certificação aí listada. Teve essa criação, que eu acho que foi o grande ganho que a gente teve, que ela não pode ser dissolvida, mesmo que o Ministério queira dissolver, ela não pode, porque é lei, vai contra a lei, e nós vamos poder, nesse assessoramento técnico, que é diretamente ligado ao Ministério da Saúde, falar de todas as dificuldades que a gente tem e batalhar pelas nossas melhorias. Tem a centralização dos tumores raros ou complexos, então já tem um fundo, o FAEC, que vai estar dando financiamento para isso. E o último caso é a questão da telemedicina, que vai ser desenvolvido em todos os estados para que a atenção básica possa discutir com o centro, com o especialista, os casos suspeitos de oncologia pediátrica, o seu referenciamento para que a gente tenha uma melhoria no diagnóstico precoce. Eu acho que esse já é um projeto dentro do Ministério que a gente acredita que pode dar uma melhoria no atendimento mais precoce. Na verdade, aqui eu queria colocar que a gente tem que pensar que a cooperação é a plena convicção que nada pode alcançar a meta se não todos alcançarem. Então, não adianta de ter hospitais ou cidades onde você tem uma taxa de cura altíssima, se a gente olha para o lado e a gente não tem isso em outras regiões do país. Então, para isso, são as nossas todas as regiões, e aí eu quero mostrar como na região norte nós temos apenas 3 instituições, uma delas é a ONG Carlos Daniel, onde a Adnilson ele faz um papel primordial de luta aí e de fala, mas a gente tem todas as instituições do Brasil que estão aí batalhando para a melhoria da questão do câncer infanto-juvenil. Então, hoje, essas instituições trabalham advocacy, elas são aquelas pessoas que estão falando, é a sociedade civil organizada trabalhando em prol da sociedade. E o que, por último, queria dizer que ninguém pode fazer tanto pelas crianças com câncer do Brasil quanto nós todos juntos. E ninguém pode fazer tanto quanto as crianças do Norte e Nordeste do que o Norte e Nordeste junto, trabalhando em conjunto. Muito obrigada a todos, eu tive que adiantar, mas avancei só um pouquinho do horário. Doutora Tereza, obrigada pela palestra belíssima que fez em a gente entender numa linha do tempo a importância da CONIAC e que nos ajuda e nos apoia nessa causa da oncologia pediátrica. Eu queria saber se a plateia tem alguma pergunta que queira fazer para os nossos palestrantes. Está aberto.
Bom dia para todos, palestras maravilhosas, todos participantes estão de parabéns. Meu nome é Rosa Pires, sou presidente da Casa Ronald McDonald de Belém. Doutora Tereza falou, e nós vemos sempre isso nas publicações, que as taxas de cura nos países com maior IDH é de 80%, no Brasil de 64%. E na região norte, qual é o número real das chances de cura? Michele, você vai falar? Michele. Oi, gente. Essa é uma informação que a gente tem tentado olhar. Junto com a OPAS, no ano passado, a gente estava conversando a questão de calcular a sobrevida, que é um cálculo que é difícil de fazer a estimativa, por isso que a gente tem esse dado só no âmbito nacional. Uma discussão que a gente fazia na época com a representante que estava à frente da questão do câncer infanto-juvenil, olhando a América Latina, era a gente usar a mortalidade como um parâmetro mesmo para pensar a sobrevida dessas crianças por região. Então, acho que os dados de mortalidade já refletem essa questão na medida que a gente tem uma maior mortalidade na região norte. E quando a gente olha esses dados para outras regiões, que eu acabei não trazendo, mas, por exemplo, a região sul tem... Deixa eu até pegar aqui para eu falar com precisão. A menor mortalidade é na região sudeste, a maior, como eu havia falado, é na região norte, e isso a gente já consegue ter um parâmetro em relação à sobrevida. O dado, de fato, com esse 64% que a gente tem nacional, para a região a gente ainda não tem essa informação. Espero que em breve a gente consiga trabalhar nesse dado de uma maneira mais fiel com a realidade. Naquela série histórica, até o ano de 2013, a gente vê que quando o Brasil estacionou, a região norte ela tinha em torno de 45% de taxa de cura, né, de 40% a 45% de taxa de cura. Mas a gente tinha também naquele período, no termo de mortalidade, muitas causas, quando a gente ia para o sistema de mortalidade do Ministério da Saúde, muitas causas de morte que não eram conhecidas. Então, a gente fica nessa fragilidade do dado, porque possivelmente dentro dessas causas desconhecidas estaria o câncer infanto-juvenil. Então, pode ser que essa mortalidade ainda seria maior nessa série histórica. Agora, realmente, como a Michele falou, esses dados atuais a gente ainda está buscando ali, porque já houve uma melhoria desse sistema de mortalidade, já houve uma redução das causas desconhecidas, possivelmente aumentou a mortalidade do câncer infanto-juvenil, porque você acaba conhecendo, antes ele não entrava na mortalidade, porque ele não existia, né? Quando você começa a existir, você começa a notificar maior a mortalidade. Mas, com certeza, na série histórica, antes, a taxa de cura da região norte é em torno de 45%, mas a gente precisa ver agora, realmente, qual é a real taxa de cura atual. Chegar no centro para diagnosticar. Eu estava olhando o dado da Michele quando ela fala assim, a taxa de mortalidade na região norte deu um pico em 2016, possa ser que seja também quando a gente começou a registrar o paciente, que ele conseguiu fazer o diagnóstico, que eu nunca me esqueço, que quando a gente, a unidade de alta complexidade de oncologia pediátrica, ela começou a funcionar em final de 2015, exatamente, a 18 de dezembro de 2015, e quando chegou a primeira taxa de mortalidade de 2016, nós nos assustamos. Ela foi para 34% de taxa de óbito na nossa instituição. Foi que a gente parou e foi dizer o que é que está acontecendo. O que é que nós podemos fazer? A gente foi para a ponta para o diagnóstico precoce, a gente foi para a capacitação dos profissionais de saúde, porque nós não tínhamos expertise numa grande quantidade, porque quando foi colocado, implantado os 89 leitos do nosso hospital infantil, quando nós pegávamos os dados estatísticos, dizia, não, ele não vai preencher nenhum primeiro andar, porque nós temos no máximo 100 casos novos por ano, não vai ser um hospital subutilizado. No terceiro mês de funcionamento, o primeiro, segundo, terceiro lotou.
A UTI não conseguia mais absorver a quantidade de pacientes que nós tínhamos. Para vocês terem ideia, nós temos um número de pacientes em tratamento de leucemia muito maior do que Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, e um único hospital na região norte. Então, isso para vocês verem a quantidade que nós temos aqui. E eu sei que quando a gente olha para a região norte, para o Amazonas, para o Acre, para Roraima, para Rondônia, eu tenho certeza que ainda tem um pequeno paciente que não tem chance nem de chegar para fazer diagnóstico. Que às vezes eu me deparo com pacientes, e aí a gente tem que olhar como um todo. Olhar protocolo de acesso, olhar a rede de regulação, olhar a falta de equipe com expertise, porque é uma coisa que a Ana falou brilhantemente, a criança não é um adulto em miniatura, eu vou colocar um oncologista adulto para tratar, eu vou colocar um oncologista cirúrgico para operar, não é desse jeito. Nós temos peculiaridades, nós temos tipos de tratamento que são diferentes de criança para adulto. Tem câncer de adulto que o paciente volta a cada 3 meses para dar continuidade ao tratamento dele. A oncologia pediátrica não, são quimioterapias intensivas. O tratamento é muito mais agressivo, ele requer todo um suporte oncológico que nem todo hospital está preparado para ter. Então, quando a gente olha, tem um estudo de um médico americano chamado Scott Howard, que ele fala assim, por que a taxa de cura nos pacientes dos países em desenvolvimento é menor? Vai desde o não diagnóstico, que o paciente não consegue fazer o diagnóstico, então ele não consegue chegar a tempo. Quando faz o diagnóstico, gente, o abandono do tratamento por conta de toda a condição social, que é a nossa realidade. As meninas aqui do hospital estão aqui, todo mundo que é da região norte tem um filho doente, a mãe, o pai e mais várias crianças. A mãe larga as outras crianças e volta, e tem que voltar. A gente já teve situações assim dramáticas, que nos faz pensar. E aí entra a casa de apoio, entra a sociedade. Teve mãe que virou para nós assim, falou assim, doutora, minha filha está em tratamento, mas eu acabei de receber a informação que o meu filho acabou de morrer afogado. Eu posso voltar para enterrar o meu filho? E era só ela para cuidar. E vamos levar, vamos tentar liberar, vamos tentar fazer isso. Doutora, eu não posso vir hoje fazer quimioterapia porque eu não tenho dinheiro do transporte. Não consegui vir. Então, isso vai contribuindo para todas essas taxas da nossa mortalidade baixar. Você tem o diagnóstico precoce, que a nossa arma não consegue, às vezes, atingir a nossa cidade mais longe. Então, aquele paciente que deveria chegar em semanas, demora meses para chegar e, infelizmente, chega em estadio avançado. A gente tem que pensar nisso também. E tem que pensar que a nossa região ainda tem, pode soar estranho para as outras regiões, o preconceito da palavra câncer. Dizer, não, meu filho não tem câncer, eu não quero acreditar, e vai embora. Isso é a nossa realidade na nossa instituição. Eu falo com a propriedade, porque eu já ouvi isso. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente tem que ver que é uma força-tarefa. Políticas públicas, sociedade, treinamento. E o que angustia a doutora Tereza também, como eu. Quando a gente olha as políticas, assim, às vezes eu olho para a equipe, para vocês terem uma ideia, tem um outro estudo de um psicólogo que ele fala que de 10 profissionais da área de saúde que trabalham com oncologia pediátrica, 4 desistem por esgotamento físico-mental. Nem querem mais nem ser profissionais de saúde, vão ser outra coisa na vida, sobram 6. 2 permanecem dentro da oncologia pediátrica, não estou dizendo oncologista, o profissional. Sobram 4. 2 têm depressão e outros 2 adoecem por outras causas. Então, de 10 que se dedicam à causa, só ficam 4. E esse profissional, será se ele é bem remunerado? Será se ele sofre atualização? A gente não tem, eu vejo o RD6 que parametrizam quantos médicos, quantos enfermeiros para tratamento de um paciente de UTI, de um paciente pediátrico, mas dentro da oncologia pediátrica a gente tem esse parâmetro? Não. Aí a gente não consegue estabelecer o que é o mínimo para a gente poder cuidar dos nossos pequenos pacientes. Temos muitos desafios? Com certeza. Vamos desistir? Jamais. Que lidar com oncologia pediátrica é teimoso. Às vezes até incomoda. A gente diz que a gente parece uma taxi, que é uma formiguinha pequenininha da nossa região, que ela morde e a gente nem enxerga. Mas está lá só para lembrar que a gente precisa mudar as políticas públicas. Mas saber que não é só mudar.
a gente também tem que se juntar com a sociedade. O que a gente aprendeu com as experiências de sucesso é a união faz a força. É a parceria da sociedade, é a parceria das casas de apoio, é a parceria do gestor estadual, federal e municipal. Não é quem é o melhor, quem é o pior, eu fiz, eu deixei de fazer, não. É a união de todos. Isso faz a diferença. Então, a gente tem que jogar ego de lado, tem que jogar ideias fixas e a gente não tem que ter medo de mudança. É um pouquinho de cada vez, só que a gente tem que lembrar que a oncologia pediátrica, ela é muito rápida. O paciente morre muito rápido. Eu acho que é por isso que a gente é muito angustiada. Eu já falei demais, né, doutora Tereza? Fale alguma coisa. Não, tá certíssimo aí. Eu acho que você está coordenando e é daí e tá certíssimo de falar. E eu acho que o que você colocou, e a que a Michele falou, que a Ana falou, a Genice falou, a gente tem que lutar, a gente tem que, a sociedade civil tem que batalhar por isso. Nós não temos ainda um quantitativo de hospitais, de profissional que são equiparados à região sul e sudeste. A gente estava falando até com a Ana, a sensação que a gente tem é que a gente marca um leão todo dia. A gente vai batalhar do acesso do catéter central, da mãe que precisa de cuidar de outros filhos e precisa de ter um apoio. A gente acaba cuidando de tudo. E os nossos profissionais da equipe multi também, além do oncologista ser mal remunerado, mas os profissionais da equipe multi também. A gente precisa do enfermeiro, do psicólogo, do fisioterapeuta, da assistente social. E aí a gente se vê numa situação de alta rotatividade e pessoas saindo mesmo, né? Quem pode fazer isso somos nós, sociedade civil organizada, batalhar pela essa melhoria na região norte e nordeste. Eu acho que essa luta ela tem que existir, né? Devagar e sempre, irritando e sempre. Tem que encerrar esse painel, porque nós já ultrapassamos as horas, minutos, segundos. Michele, muito obrigada pela sua apresentação. A Genilson, doutora Ana, doutora Tereza, moram no meu coração. Se quiser bater um papo sobre indígenas, a gente está à disposição, que a gente te explica tudo, tá? Então, parabéns, muito obrigada pelo TJCC lembrar da causa da oncologia pediátrica. Eu agradeço a todos. Obrigada.